Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Preços do milho praticados no mercado brasileiro registraram ligeiras movimentações. Colheita de milho, especialmente nas regiões sul e no centro-oeste e em áreas irrigadas do sudeste, já começou. Meteorologia alerta. Os sustos com excesso ou falta de chuvas vão ser cada vez mais frequentes para boa parte das regiões brasileiras. Vendas externas do complexo soja no ano passado somaram mais de 25 milhões de toneladas. O agronegócio, mais uma vez, sustenta o maior superávit da história da balança comercial brasileira. E você vai ver a evolução da produção da soja brasileira e os sinais de retomada da economia. O agronegócio está começando. Na última quarta-feira, dia 4, os preços do milho praticados no mercado brasileiro registraram ligeiras movimentações. No Mato Grosso, por exemplo, os preços variaram de R$ 25 a R$ 28 a saca com 60 quilos, isso já no final do dia 4. Em contrapartida, na região de Campinas, no estado de São Paulo, a queda foi de 1,3%, com a saca cotada a R$ 38,10. Já no oeste da Bahia, a perda ficou em 1,2% e a saca foi negociada a R$ 38,50. Nas demais praças pesquisadas, o dia foi de estabilidade. Os analistas de mercado ponderam que, após o período de recesso, as empresas têm retornado ao trabalho, o que tem deixado o mercado mais movimentado. Contudo, os produtores que ainda possuem o grão não estão dispostos a negociar o produto nos atuais patamares. O cenário é o mesmo do lado dos compradores, que tentam forçar os preços para baixo. E de agora em diante, o foco dos participantes do mercado estará voltado à chegada da safra de verão no mercado e o impacto nos preços. A perspectiva é que sejam colhidas mais de 30 milhões de toneladas do cereal na primeira safra. E já existem relatos de início de colheita, especialmente no sul e no centro-oeste e em áreas irrigadas na região sudeste. Levantamentos feitos pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, mostram que as exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados, fecharam o ano de 2016 com resultado positivo em 1,9%, totalizando 4,3 milhões de toneladas, um recorde histórico. Em 2015 foram exportadas 4,3 milhões de toneladas. Foi o melhor desempenho alcançado até então. Em média, foram embarcadas mensalmente 365 mil toneladas do produto avícola ao longo do ano passado. Em 2015, esta média foi de 358 mil toneladas. Já em receita cambial, houve uma queda de 4,5% em 2016, com total de 6,8 bilhões de dólares. Em 2015, totalizou 7 bilhões de dólares. E esse resultado do ano confirma a pujança do setor, que apenas das dificuldades econômicas de 2016 e a pressão de custos sofridas foi marcado pelo forte ritmo de vendas para diversos mercados da Ásia, Europa, Américas e com destaque especial para a China. A meteorologia alerta. Os sustos com excesso ou falta de chuvas vão ser cada vez mais frequentes para boa parte dos produtores rurais brasileiros até o final desta temporada. Com o enfraquecimento do fenômeno Laninha, as condições climáticas no Brasil elas estão caminhando para o que os meteorologistas chamam de neutralidade, que é um sistema que é caracterizado por chuvas mal distribuídas em todo o país. Ou seja, pode chover numa lavoura e na área do vizinho faltar água por um bom tempo. A Rural Clima, uma empresa especializada em climatologia, afirma que esse quadro já vem sendo observado nas últimas semanas e tende a continuar. Tem regiões que já está com 6 a 7 graus centígrados acima da média, como o caso do noroeste de Minas Gerais.
Atualmente, o excesso de chuvas tem atingido as lavouras do sul do Brasil, enquanto a região norte e nordeste sofrem com a seca prolongada. Agora, na segunda quinzena deste mês, nós deveremos observar aí uma inversão nesse quadro. Neste momento, os casos críticos de falta de chuvas são pontuais e nos estados que formam a região do Mato Piba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde existe o maior déficit hídrico. A previsão aponta para chuvas sobre as regiões agrícolas a partir da próxima semana. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje pancadas de chuva, chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Nós vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 31 a máxima e 22 a mínima. Minasul, 33 a máxima e 22 a mínima. Posse, 31 a máxima e 22 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 23 a mínima. Cabeceiras, 27 a máxima e 19 a mínima. Itaberaí, 29 a máxima e 20 a mínima. Cristalina, 22 a máxima e 15 a mínima. Mineiros, 28 a máxima e 18 a mínima. E Rio Verde, 27 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que as vendas externas do complexo soja no ano passado somaram mais de 25 milhões de toneladas. Agronegócio, mais uma vez, sustenta o maior superávit da história da balança comercial brasileira. E você vai ver que a evolução da produção de soja brasileira e os sinais da retomada da economia. Nós voltamos já.